Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. La Provence Imóveis. Avenida Sertório, 4500. Telefone 4061-9746. Artes Pedras. Avenida Sertório, 4500. Fone 3361-2727, Porto Alegre. Estilo Pisos. Avenida Sertório, 4500. Fone 3362-1818, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. O nosso programa vai ao ar nas sextas-feiras às 21 horas, aos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13 horas. O nosso programa hoje está composto da minha extrema esquerda, doutor Air Júnior, a minha direita, a doutora Ângela Beatriz da Silva, e a minha extrema direita, a doutora Márcia Plácido. Nós temos várias questões a serem debatidas que foram notícias na mídia durante a semana, e vamos começar com uma delas, que é essa questão que está tomando corpo através do governo Bolsonaro, que é a intenção de criar uma nova CPMF. Me parece que, em função desses boatos, dessa tentativa do governo em instituir essa cobrança, já caiu até um secretário da Receita, se não me falha a memória, né? Caiu ou não caiu? Caiu. Já passaram já degolaram alguém. Mas isso é normal, né? Já degolaram alguém. Isso é normal nesse governo. Então, os mais fracos, e me parece que, pelo que eu pude perceber das notícias, essa é a intenção do Guedes. O Guedes é um defensor ardoroso dessa criação. Ele entende que... Ele não diz explicitamente, ele procura tangenciar, mas dá para perceber que ele quer a criação Ele não tem coragem de chegar e dizer que quer. E fica pelas beiradas, tangenciando. O Guedes, doutora Luiz? O Guedes, Ele tem coragem, sim. O Guedes, mas até agora não teve. É um entusiasta. Até agora não teve coragem de chegar e dizer, olha, vamos instituir a CPMF. Até agora não. Eu acho que ele está lançando assim está trabalhando nos bastidores. Mas me parece que eu já vou dar minha opinião aqui rapidinho sobre isso. Se ele pretende a instituição dessa cobrança, para mim ele é um ministro incompetente, que me parece que era um dos expoentes do Ministério, mas por essa posição dele, ele caiu no meu conceito a zero, se é que isso é verdade. Mas, porque na verdade é o seguinte, o Guedes talvez tenha sido um bom economista para uma empresa, só que o Brasil não é uma empresa. O Brasil não tem que ter lucro, o Brasil tem que arrecadar, e toda arrecadação tem que vir em proveito do próprio povo. Então me parece que... E aí, quem é que começa esse debate aí? É boa ou não é boa? Tem que instituir essa CPMF ou não? Bom, doutora Luiz, primeiramente, em relação à sua colocação agora que o Brasil, não é uma empresa... Mas, normalmente, os economistas políticos entendem que o Estado ele tem que ser gerido como empresa e não como casa. Como assim, quando a gente está com um problema, a gente corta um gasto aqui, corta um gasto ali. Diferentemente do Estado, que o Estado pode, se endividar com o objetivo, de cuidar do país, como, por exemplo, de segurança, de saúde, coisas do gênero. Mas, em relação ao Paulo Guedes... a dificuldade de colocar novamente esse imposto, essa CPMF, porque a gente teve CPMF de 94 a 2007. Isso. Não é? E realmente todo mundo festejou quando terminou a CPMF, né?
Soltaram foguete. Meu Deus, todo mundo, né? Era um saco, aquela situação, todo mundo, assim, cada vez que, né, fazia alguma transação bancária, isso acontecia. Agora o objetivo era o mesmo. Um dos entusiastas também era o chefe da Receita, que é o Marco Sintra, que foi o que caiu. Sim. Né, o Marco Sintra. O Paulo Guedes quer muito isso também, né? Porque ele diz que é um percentual baixo de 0,2%, né, que poderia, assim, gerar bilhões para o país, né, em um ano, se não me engano, 150 milhões ou bilhões, não tenho certeza da cifra, né, mas que seria bem interessante. Porém, a campanha do Bolsonaro sempre foi batendo, né, contra os impostos. E até agora vamos ser coerentes. Até agora eu não vi em nenhuma oportunidade o Bolsonaro dizer que quer instituir a CPMF. Não, inclusive Não. ele estava internado, né? E disse que Ele não. disse que não. Vamos ser. Pode ser que esteja falando da boca para fora. Pode Mas ser. é o que eu ia dizer. Pode ser. Pode ser que volte atrás, Pode como ser, sempre, não para é? não perder a popularidade que já está. Assim Exato. como o Lula também já voltou atrás, por isso, velho. Olha, doutora Luiz, vamos falar deste momento histórico. Que Depois nós chegamos lá, estamos. depois nós chegamos chegamos exatamente. Depois nós chegamos lá. Então, assim, ó, doutora Luiz, aí começaram a ouvir muitos economistas. E coisas que, na verdade, a gente não para pensar. Então, assim, economistas que são contrários à criação desse novo imposto, eles dizem o seguinte, que na Argentina existe um imposto similar e que esse imposto chegou a 2%. Não é? Então, ele não consegue atingir o objetivo se ele tivesse um percentual tão insignificante como, por exemplo, 0,2%. Tinha que partir de 0,7%. Outra situação que eles colocam também. Por isso que a Argentina está quebrada. Exatamente, e a segurança, porque as pessoas tendem, quando tem esse tipo de imposto, A guardar pegar dinheiro em vivo, casa. guardar dinheiro em casa, sair com dinheiro, não é assim, qualquer pagamento que seja feito em dinheiro vivo, para não passar pela instituição bancária, né, para evitar o imposto. Outra coisa que eles colocaram também, a desbanquerização. Né? Que seria um problema também retirar o dinheiro dos bancos, né? Que isso geraria um outro problema, de repente, né, conseguiriam dinheiro aqui e os bancos ficariam com déficit em relação a isso. E uma outra colocação também que foi feita por quem concorda também, né? O Guedes diz o seguinte, que na verdade esse imposto seria muito importante porque ele ia gerar, né, muito dinheiro para o país, e ele ainda fez uma coisa que eu achei muito estranho, assim, por exemplo, as pessoas dizem que ficaria difícil, já que as pessoas trabalhariam com dinheiro em espécie, de fazer cobrança de qualquer tipo, não é? Aí o que ele diz? Segundo Guedes, a proposta conterá uma cláusula para que transações só tenham validade jurídica com o recolhimento do imposto. Aí olha o que ele diz, doutora Luiz, o pilar do governo Temer. Traficante pegou dinheiro em espécie e pôs tudo no caminhão. Foi lá, comprou um apartamento em Ipanema, pagou em dinheiro. Você pode tomar o apartamento dele, porque ele não pagou o imposto, defendeu. Ele não questiona, né, o tráfico, porque porque na verdade é um governo de milicianos, no meu entendimento. Então, para eles, relativizam até, né, a atividade ou compras feitas pelo tráfico. O que importa é o dinheiro. E aí, doutora Ana? Vai ser boa essa CPMF? Claro que não, nunca foi. A gente já passou por isso, né? E não foi. A minha voz hoje tá. Tanto é que não foi, que o objetivo era destinar para a saúde, não destinaram coisa nenhuma para a saúde. Deram umas migalhinhas lá, uns milhinhos lá para a saúde e o resto enfiaram lá não sei onde. Não sei, doutora Luiz, porque daí o senhor já está pegando uma parte de 2003 a 2007, começou em 94 e foi a 2007. De 2003 a 2007, eu acho que o povo foi muito bem tratado. Bom, chegamos lá. E aí, doutora aí? Eu acredito que o presidente ele não concorda, né? Bom, aquilo que eu disse, pode não concordar da boca para fora, né? Mas lá por dentro, daqui a pouco, está torcendo que... Porque não até é mesmo porque correto. foi uma bandeira defendida de forma ferrenha pelo partido, essa questão da reforma tributária, que até agora nós não vimos nada, né? Esse período até que a doutora Márcia referiu ali, o período de 94
até 2007. 2007, Mas eu digo assim, aquele período, até a gente não sentiu tanto o impacto naquela época, né? Porque a economia deu uma deslanchada, mas após, né? Infelizmente, surtiu efeitos, né? Até mesmo porque isso envolve, se fosse um imposto cobrado sobre grandes operações, mas é cobrado sobre toda e qualquer operação financeira que nós vamos fazer. Cobra até do miserável lá da Sim, vila. sim. Aquele que Pois é, recebe. gente, eu não tenho conhecimento de economia, então eu não entendo como é que esse imposto viria desonerar a folha de pagamento. Eu não consigo fazer essa sinapse. Não vai dizer. Não, Não é porque eu não desonerar, tenho noção de infelizmente, economia. não vai, né? Mas tomara, né? Isso são rumores, né? Ele defende, mas tomara que isso, de certa forma, acabe por esbarrar. Tomara que esbarre, assim, não vá, porque ainda mais por essa porcentagem, né? Então, eu acredito que vai onerar ainda mais, né? A população, porque vai ser sempre o mais atingido, sempre é o povo, né? Sempre somos nós. E pode falar, doutor. Não, eu ia dizer o seguinte, que eu sou totalmente contra essa, porque na verdade não é um imposto sobre a circulação do dinheiro, e na minha opinião, toda vez que incide a CPMF, o que acontece? O governo tira dinheiro da economia, ou seja, eu pago lá o fulano, pago o CPMF. O fulano paga o Beltrano, sim, ou Mas seja, uma cada vez se toda retira vez que dinheiro. vai operar, vai- o senhor passa para o Ou senhor, seja, se o senhor vai pagar para outro, o senhor vai fazer Exato. o repasse, e Isso. vai ser pago, a outra pessoa vai fazer a Isso. operação financeira, vai pagar, Isso, vai inchar, talvez vá trazer lucro para os cofres públicos, mas talvez vai aumentar o valor dos serviços, né, dos produtos, daqui a pouco vai fazer uma operação, né, vai ter que tirar isso de certa forma, então... É que na verdade ela vai incidir assim em efeito cascata. Sim. A paga B, B paga C, C paga D, até o alfabeto todo. Né? Então chega lá no fim, o governo retirou da economia uma quantidade enorme de dinheiro que vai fazer falta para circular no mercado. E aí a economia só funciona quando tem dinheiro circulando no mercado. Então me parece que é um verdadeiro absurdo, e eu tenho certeza que dificilmente o Legislativo vai aprovar se for instituído. Vai. Agora eu perguntaria à doutora Márcia. Doutora Márcia, é contra ou a favor da criação dela? Contra. Por que contra? Eu sou contra justamente por isso. E até pensando a nível estadual, doutora Luiz. O Rio Grande do Sul já vem numa situação, né, bastante difícil. Né? O Rio Grande do Sul é um dos Mas países... vamos falar do país todo, vamos. Mas o senhor imagine aqui, doutora Luiz, o desemprego também é imenso, não é? No Brasil inteiro, aqui no Rio Grande do Sul, nem se fala. Toda a situação da saúde, que agora mesmo postos de saúde foram fechados aqui, mais de 1.000 pessoas ficaram desempregadas. O nosso ICMS é o mais alto do país. Isso. Não é 30% o nosso ICMS. Com mais esse imposto ainda, né, oneraria demais. E uma coisa também, doutora Luiz, que o Bolsonaro, durante toda a campanha, né, eles bateram sobre isso, bateram sobre a indústria da multa, né, bateram sobre a criação de novos impostos e tal. Então, assim, nós estamos vivendo um momento de recessão, né, muito grande, um momento grande de desemprego também. Né? A criação de um outro imposto, eu concordo plenamente. E isso, né, retira mais dinheiro do mercado. Não é assim, vai trazer dinheiro então para o Estado, para a máquina estatal, né? E também, assim, o banco, né, doutora Liz, normalmente, o senhor veja bem que um dos economistas se preocupou porque o dinheiro ia sair do banco, ia ter menos circulação de dinheiro nos bancos. Né? Os banqueiros sempre são bem privilegiados, em detrimento da população. Sim. Né? Eu lembro, na época da outra CPMF, que a gente dava um cheque, né, assim, sempre lá nos extratos bancários estava sempre ali, né, os descontos, né, que eles faziam relativos à CPMF. Eu lembro também que quando ela foi extinta, que foi muito festejada a extinção. Então, assim, Mas o PT não era contra a extinção, né?
Inclusive a Dilma tinha pensado, né? Agora, antes dela ser impeachmentada, a presidenta Dilma tinha pensado em criar a CPMF. Ela tinha. Tinha pensado. Então não era contra, ela não era, é a favor da criação da CPMF. Não sei se é a favor, não sei em que termo, não Aí sei qual é o percentual, doutora a Luiz. doutora Márcia, que está sempre por dentro dos assuntos do PT, qual é o pensamento do PT em si? O PT é totalmente contra ela? Contra a CPMF? Eu diria que sim. E na época que a Dilma chegou a sugerir também, em função da crise, né, que se instaurou a partir de 2014, né, também a grande maioria era contra a criação de um novo imposto. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, doutora Márcia. A CPMF, a antiga, foi criada no governo do Fernando Henrique, se não me falha a memória. Foi em 94. Bom, ela foi criada e... Com prazo. Bom, com prazo, exatamente. Aí depois assumiu o governo Lula. Uhum. Quando foi criada a CPMF no governo Fernando Henrique, o PT era totalmente contra a sua criação. Aí quando chegou no governo Lula, ia ser extinta essa cobrança, o Lula queria que continuasse. Mas ela teve um prazo, né, doutora Luísa? Ela iria até 2007 e foi até 2007. Mas se o Legislativo aprovasse, ela podia ser prorrogada. E o Lula queria que fosse prorrogada. Não é uma incoerência isso? Até pode ser, dependendo do momento político, né, doutora Luísa? Eu entendo que provavelmente não fosse interessante que permanecesse em função do povo, né? Mas eu digo assim, depois que o presidente Lula assumiu a presidência, né, a situação do país realmente melhorou bastante. Mas por que ele queria continuar no CPMF, então? Talvez para fazer mais investimentos. Será que ele queria distribuir mais não continuou, mais benefícios sociais para concretizar o projeto de poder? Ficar 30, 40 anos na presidência? O projeto social. O projeto era social, não era de poder. O de poder era do Bolsonaro. Então ele queria manter a CPMF... Provavelmente para melhorar a situação da população. Do menos favorecido. Porque isso é disputa de classe, não é, doutora Luísa? Hoje nós vemos cada vez menos dinheiro na mão do povo menos favorecido. Eu acho que é uma incoerência. O PT, quando criada a CPMF, era contra. Ela foi aprovada. Aí quando ela ia ser extinta no governo Lula fez de tudo para que ela permanecesse e não conseguiu porque o Congresso não aprovou. Nós estamos discutindo... Eu nem sei, essa lei chegou aí para o Congresso, doutora Luísa? Não, mas o doutor Aloysio está falando no Lula de novo. De novo, doutora. Eu sou obrigado a falar no Lula. Eu sou obrigado a falar no Lula. Doutora Luísa, que você não é obrigado a falar no nosso presidente mais querido. Ele não queria criar a CPMF e depois de... Pior é o Bolsonaro que quer criar e diz que não. Bom, está sendo puro. Que disse que não, que tinha que acabar com a reeleição e agora já disse que é candidato. Se nós vamos discutir... Mas a gente não sabe se ele continua o mandato. Mas eu acho que ele não termina. Se a gente quer comparar o governo do Lula... É o que me preocupa, que o Lula, quando foi criado, ele era contra, aí depois que ela continuou no governo dela, ela ia ser extinta. Por que ele preocupa se o Lula nem é mais presidente? Posso terminar? Não pode. Não deixa eles não querem ouvir a verdade. Mas, doutora, eu estou olhando aqui em 2015. Não querem ouvir a verdade. O presidente Lula defendeu a CPMF em 2015, né? Com a continuidade dela. Em 2015, ela foi extinta em 2007, né? Então, assim, em 2015, o presidente Lula defendeu, né, a criação da CPMF, já era o governo da presidenta Dilma. Um momento, né, de extrema necessidade, porque foi, como assim, eu sempre repetindo, né, eu me tornei uma pessoa extremamente repetitiva nesse sentido também, doutora Luísa. Por quê? A presidenta Dilma foi reeleita no final de 2014. O Aécio quase teve uma crise porque ele não aceitou o resultado das eleições. A partir de então, como eu sempre coloco, a dificuldade da presidenta Dilma para governar. O Aécio disse que ela não ia governar e efetivamente ela não pôde governar mesmo. Com a dificuldade para a saúde, não é? Em função dos projetos dela, que eram todos engavetados pelo Cunha, o presidente Lula realmente defendeu que fosse o retorno da CPMF. Isso, né? Defendeu o retorno e antes era contra. Imposto, imposto do cheque, daí por que ele diz? Ele colocou isso em função da dificuldade da manutenção dos projetos sociais. Eu acho que o PT sempre, quando a questão é a favor dele, é contra. Agora, quando vai beneficiar ele, então é a favor.
Acho que para mim é jogar para a torcida. Mas eu acredito que ela não Eu vai não beneficiar ninguém, a não ser que de fato fosse repassado boa parte dos Pra recursos para a saúde. Mas a gente Pra área não social. vê. A gente sabe Nós que não passa, vemos, não passa. a gente não vê isso. Não adianta, infelizmente. Eu acredito que, na minha opinião, a CPMF, a nova, se for criada, não tem a mínima condição de ser aprovada. Olha, se ela aprovar, dá uma revolução nesse país. O povo vai para as ruas e derruba o Bolsonaro. Não sei, doutor Luiz, como O diz povo o vai filho do pra rua. Bolsonaro, o gado não faz nada. O próprio povo, filho dele o chamou povo vai para a gado. rua, o povo vai para a rua e vai derrubar o Bolsonaro se ele criar a CPMF. Ele que não quer na asneira de criar essa CPMF. Porque, na verdade, é o seguinte, mas eu preciso de arrecadação, como diz o Guedes, não sei o quê. Vá acabar com os O penduricalhos senhor lá. acha que se o Bolsonaro não quisesse a CPMF, o Guedes estaria... Márcia, termina. É O verdade. Guedes não estaria pedindo... Não, eles estão defendendo a CPMF. fazendo aquela história. Vamos botar o bode na sala para ver, Exatamente. pra ver como é que fica. Não, e outra coisa, doutor Luiz, porque assim, o Guedes defende a CPMF. O Bolsonaro diz que não, que ele é contra, que não vai criar, estava no hospital e mandou abortar a ideia da criação desse imposto. Mídia. Né? Mídia, exatamente. Por causa da repúdia. Mas aí, doutora Luísio, assim como na reforma da Previdência, tiraram a capitalização, e o Guedes está criando um novo projeto através de uma medida provisória para criar a capitalização, a CPMF pode ter sido abortada a ideia agora com esse nome, e daqui a pouco o Guedes cria um outro imposto que vai ser exatamente a mesma coisa. Só muda o nome. E daí o Bolsonaro apoia. Mas de qualquer maneira... Porque não é a CPMF. A Exatamente. CPMF, ela vai incidir em todas as transações. Olha, se ela permanecer muito tempo, daqui a pouco não tem mais dinheiro no mercado. Sim, O segundo governo vai Guedes, arrecadar doutora tudo. Luísio, até para os traficantes aqui. o Porque Guedes se eu tenho, dizendo, por exemplo, olha um o exemplo, absurdo. eu tenho R$100 e começo a circular aqueles 100, pago o CPMF ali, pago o CPMF, daqui a pouco eu tenho zero. Acabou o meu dinheiro, está tudo na mão do governo. Acabou. Meu R$100 se foi, evaporou. Então, na minha opinião, é o seguinte, claro que eu entendo que o governo precisa de recursos para melhor gerir o país. Só que ele pode fazer isso através de corte de gastos desnecessários, corte de corrupção, falcatruas em licitações. Melhor fiscalizar as licitações. Melhor fiscalizar. Pode, por exemplo, tributar pessoas que são tributadas de forma ínfima. Por exemplo, vou dar um exemplo, o imposto de renda. A alíquota máxima do imposto de renda, se não me falha a memória, é 27,5%. Então, quem ganha R$10.000 por mês, paga uma alíquota de 27,5%. Quem ganha R$100.000, paga os mesmos 27,5%. Sim, mas essa era uma das grandes promessas, né? E a de tributação apoio, das grandes a questão da fortunas. tributação das grandes fortunas, e quem ganhasse mais ia contribuir mais. Claro. Então aqui vamos. E essa foi promessa do governo do PT e não fez. Isso tinha que ter sido feito no governo Não fez, popular. então o PT falhou. Não fez, falhou. Então o PT falhou. Falhou, doutora Luiz, eu entendo que falhou na não tributação das grandes fortunas e também na não regulamentação da mídia. Por que ele não tributou as grandes fortunas? Porque o PT, doutora Luiz, como todo mundo sabe, teve que governar junto com os outros partidos. Teve Ao contrário, não teve ficaria que ingovernado. lotear os Fazendo ministérios. muitas alianças. Teve que lotear os ministérios. É uma forma republicana de trabalhar. O senhor veja bem, a Dilma não pensava assim, a Dilma não conseguiu. O que aconteceu? Ela foi afastada, que agora... A Dilma loteou o ministério. A Dilma Não, deu mas tanto a Dilma, pro PT. doutora Luiz, ela era mais, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, mais queixo duro, assim, né? A Dilma, ela era mais radical. Não, ela não tinha jogo de cintura. Não, ela não loteou o ministério para o PT, PSDB. Ela fez cada partido pegou uma cota de ministério. Mas eles já começaram a governar com o PMDB, não é, doutora Luiz? Tendo em vista que o Temer era o vice, não é? Inclusive, o Temer esteve no Roda Viva essa semana e falou no golpe, não é? Que ele não era a favor do golpe. Falando no golpe, e aí? O Temer falou a verdade? O Temer falou isso. Ele falou a verdade? O Temer falou assim, olha, as pessoas dizem não sei o quê, mas eu não era favorável ao golpe. Eu não era. Ele não era favorável? Não, ele não falou, era, que ele injustiça. Não, ele não falou a verdade. Ele era. Ele falou a verdade que foi golpe, mas não falou a verdade quando disse que não era favorável. Não, na verdade, na minha modesta opinião, quem derrubou a Dilma foi o Temer.
Mas eu também, aí eu vou dizer, eu não concordo tanto com a sua opinião, talvez eu traga uma terceira opinião. Vamos lá, vamos ver. De que na verdade, quem derrubou a Dilma foi a própria Dilma. Eu penso também. Tirando isso, não. Ajudou foi ela. Se ela tivesse sido um ótimo Ela governante, deu uma tinha caído. força. Não, claro. ela ajudou. Mas foi um golpe. Isso eu sou obrigado a concordar. Não, mas de qualquer maneira, a Dilma estava balançando na beira do precipício. O Temer, quando ele rompeu com ela, ele empurrou ela no precipício. E por que e na minha opinião, ninguém me tira essa ideia, o Temer, ele, quando visualizou a possibilidade de que o impeachment podia sair, ele rompeu com ela. Sim. Porque se ele não rompe com ela, ele ia trazer o pessoal dentro do partido para apoiar ela. Então ele disse, bom, eu vou romper, que aí então ela cai e aí eu assumo. Ele para mim foi um safado. Foi, mas, doutora Luísio, o senhor veja bem, agora também essa semana a própria Janaína Pascoal, que foi quem redigiu por R$45 mil a encomenda do Aécio Neves, não é, quem redigiu a peça do impeachment, ela disse que a Dilma não caiu por pedaladas fiscais. Mas, doutora Márcia, a gente sabe que não foi. Sabe que não foi. Mas o senhor lembra daquele teatro ridículo, gente, Márcia, no Congresso, vergonhoso? O impeachment é um processo político. É um processo político. E obedecer os trâmites legais. Se não fosse assim, o Supremo não tinha chancelado o impeachment. Não, e o Temer também teria que ter sido responsabilizado. Né? Claro, isso exatamente. a gente sabe. Também. A pedalada fiscal foi o motivo. Na verdade, foi a pedalada fiscal e a população na rua que levou a ela isso. E aí, então, os parlamentares, está na hora de derrubar. E a Lava Jato, doutora Luísio? Vamos trazer, o senhor gosta de trazer o presidente Lula e eu gosto de trazer a Lava Jato para a história. Quem derrubou a presidenta Dilma? Foi o Aécio Neves, sem aceitar o resultado das eleições. Não é? Foi a recessão, porque se o país estivesse em pleno emprego, estivesse bem, a Dilma não caía. Doutora Márcia, o Aécio Neves é um espectro político, é um homem morto para a política. Doutora Luísio, ele é um homem morto para a política, porém, os processos com prova contra ele são arquivados. Não é? Os processos sem prova contra o presidente Lula, né, são aceitas denúncias. Os do Aécio ainda estão em andamento. Tá devagar. Doutora Luísio, eu lembro do processo que a Carmen Lúcia mandou arquivar. Mas ele tem 20 processos em andamento contra ele. Agora nós ficamos sabendo que um ex-diretor da Odebrecht falou que pagou 30 milhões para o Aécio e apareceu morto no Leblon ontem. Né, na zona sul do Rio de Janeiro. Esse delator que era vice-diretor da Odebrecht. Mas o que eu lhe digo? Por que, doutora Luísa, que eu lhe digo que também a Lava Jato, né, colaborou para o impeachment da presidenta Dilma? Porque a Lava Jato, o projeto de poder da Lava Jato foi demonizar os políticos. Porque a Lava Jato simplesmente demonizou a classe política. Tanto doutora Luísa, que eles querem entrar com pedido de impeachment contra o ministro do STF. Por que projeto de poder da Lava Jato? A Lava Jato quer subir a presidente da República? O Moro, que era o dono da Lava Jato, que o senhor mesmo disse que em 2022 ele ia ser candidato. Vai votar nele. Como não? Não, mas de qualquer O Deltan já pensou em se candidatar ao Senado em 2018. Agora está pensando em ser prefeito de Curitiba. Doutora Márcia, como não é, doutora condenar Luísa? criminosos com base em provas é projeto de poder? Olha, isso não é aqui nem na China. Com base em provas, sim, doutora Luísa. Agora, não doutora é prova Luísa, para quem é condenado. Não, doutora Luísa, não é prova porque não é prova, doutora Luísa. Para nós é prova. Doutora Qual é a Márcia, prova? Eu gostaria que o senhor trouxesse. Não é prova, são falácias. Pergunta se ele tivesse que julgar o processo do Lula ou defender. Exatamente. O que tem? Se o senhor ia achar que existia prova, doutora Luísa, porque não existe, eu não examinei o processo. Né? Mas então o senhor não pode afirmar categoricamente, doutora Luísa, que tem prova. Mas eu sou obrigado a me basear na decisão de primeiro grau, na decisão de segundo grau e na decisão de terceiro grau, que é o STJ. Eu sou obrigado a confiar nessas pessoas. Se eu não confiar, vou confiar em quem? Em 3 graus de jurisdição. Bom, nós já falamos sobre isso, não é, doutora Luísa? Em primeiro lugar, aquela denúncia ridícula do Deltan Dallagnol contra o presidente Lula não era nem para ter sido recebida. Aceita aquela denúncia horrorosa, né? Sem prova que ele mesmo tinha dito. Essa de São Paulo com o Frei Chico também não era para ser recebida. Não foi.
Hein? Não E foi. não foi. Foi denunciado, não foi? Não, o Foi. juiz não aceitou. Não aceitou o pedido Não. de diligência? Não, nada. Até eu posso lhe dizer aqui, doutora Luiz, que foi Peço muito... penitência, então. Exatamente. Mas foi ó. denunciado, foi. O Ministério Público entendia, e é de São Paulo, não é de Curitiba. É de São Então o Paulo. projeto de poder não é só da República. O projeto de poder é o Ministério Público do Brasil todo. O Ministério Público quer assumir a presidência, os destinos do país, certo? Bom, doutora Luiz, eu posso lhe dizer que, na verdade, não é? Existe Ele um não grupo recebeu da Lava ou Jato. ainda não proferiu decisão? Já despachou. Dizendo o quê? Que não? Dizendo que não tem cabimento aquele tipo de denúncia, né? E até eu vou ver, depois, daí a gente continua, eu já lhe falo aqui direitinho, doutora Luiz, porque eu lembro de ter anotado, que eu sabia que o senhor ia tocar nesse assunto, né? E é uma coisa bem interessante. Bem preparada já, doutora. A doutora Luísio, assim, ó, não foi aceita a denúncia, né? Diz que o interesse, né, punitivo do Ministério Público não pode ser aceito assim. Não, doutora Márcia, a questão de denúncia, assim, não é não aceita. O juiz, quando recebe uma denúncia, ele tem 3 caminhos a seguir. Receber a denúncia, Exato. rejeitar a denúncia ou requerer que, em caso que seja o oficiado o Ministério, ou diligência. Ele não pode dizer, olha, não recebo. Então aqui, ó, doutor Luiz, denúncia contra Lula, Frei Chico e executivos da Odebrecht por corrupção. Para o juiz federal, os fatos da denúncia não possuem elementos legais exigidos para a configuração de delito. Bom, decisão de primeiro grau, cabe recurso à segunda instância, e a segunda instância pode entender diferente. Né? É como diz, em cabeça de juiz, cada juiz cada cabeça uma sentença. A denúncia é inepta, não seria preciso ter aguçado o senso de justiça, bastando de um pouco de bom senso para perceber que a acusação está lastreada em interpretações e um amontoado de suposições. Nada, absolutamente nada existe nos autos no sentido de que Lula, a partir de 2002, pós-eleição, foi consultado, pediu, acenou, insinuou ou, de qualquer forma, anuiu ou teve ciência do subsequente pagamento feito ao seu irmão em forma de mesada. A denúncia não descreve nem mesmo alguma conduta humana praticada pelo agente público passível de... Mas o Frei Chico recebeu a mesada. Nenhum deles. Não, ele onde é que foi parar essa mesada? Desapareceu? Sumiu? Tomou Doril, sumiu? Não existe, doutora Luiz. Ele trabalhou para Odebrecht. Quem é esse juiz que proferiu essa decisão? Já lhe digo o nome do juiz aqui, doutora Luísio. Será que ele não tem vinculação com o PT? juiz Maslon. É? Vamos ver o nome completo do juiz aqui. Aqui não tem uma ideologia com o PT? Não, eu diria que ele não tem. Sabe Então, qual? quem não tem ideologia com o PT condena o Lula. Eu acho, doutora Luísa, que a Vaza Jato, né, está fazendo o judiciário ter coragem de rejeitar essas denúncias ineptas. A Lava Jato está fazendo um bem muito grande a esse país. Fez e está fazendo. Fez, doutora Porque Luísa, nós nunca tivemos gente. Conhecimento que poderosos fossem para a cadeia. Para a cadeia só ia ladrão de galinha. Agora vai ex-presidente de Câmara, vai ex-presidente da República, vai senador, vai deputado, vai todo mundo. E já estão Já todos tinha ouvido, soltos. doutor Ari? Tranquilo. Já tinha ouvido que os poderosos da República estivessem presos? Não. Eu não. Era só ladrão de galinha, assaltante, poderosos da República, que comandam lá o Senado. Nunca ninguém tinha estado preso. Né? E agora nós temos, acho, 130, 150 pessoas vinculadas à alta cúpula preso. E eu faço um questionamento para a doutora Márcia, se o senhor me permitir. Não, qual é o principal objetivo, né, da Vaza Jato? Da Vaza Jato? Da Vaza Jato. É trazer a público o conluio que aconteceu. Mas o objetivo principal é no notícia. Meu entendimento é esse. Notícia. Notícia. Mas não está preocupado não só notícia, doutora. Digamos que, entre aspas, as injustiças que foram cometidas. Né? Tipo, não está preocupado. Por exemplo, digamos que com o processo... o presidente Lula, por exemplo. Que o processo, né, o processo penal está premiado de nulidades. Né? Não só com relação ao presidente Lula, mas com relação aos outros condenados. Mas é isso que eu digo. Eu vejo um objetivo que é um objetivo em adquirir audiência. Mas eu não vejo uma questão assim que, de fato, para apurar essas nulidades e para que se traga a verdade dos fatos à tona
e se resolvam os problemas que se tem. Eu entendo diferente, Eu concordo com o doutor Ari. Eu entendo diferente. Eu entendo que se nós não estivéssemos atualmente numa republiqueta de bananas, como nós estamos, a primeira coisa que foi vazada, que foi aquele diálogo entre o Moro e o Dallagnol, já bastaria para o Dallagnol ter sido afastado da Lava Jato e bastaria também para o Moro estar respondendo. Porque em qualquer outro país, se isso tivesse acontecido, certamente, porque as pessoas assim, tá aí o que mais vai vir aí, né, de tão grave que aconteceu. Mas já não é suficientemente grave se saber desse conluio que aconteceu. E como a gente já falou aqui... E não é suficiente grave saber que o Lula meteu a mão no dinheiro. Luiz, só um momento. Vamos ver se eu consigo. Claro. Como a gente já falou aqui, né? Não sai. Não adianta. Faz força que sai. É que o grande problema, isso eu trago... Todas as vezes que nós debatemos esse assunto aqui, eu sempre falei, o problema maior foi a exposição, né, dos membros do Ministério Público, do Judiciário. Eu sempre condenei a conduta do ministro, hoje ministro do magistrado, à época, Sérgio Moro. Porque... Muito holofote, né? Para o juiz... já diz, tem muita gente que não simpatiza com o ministro Marco Aurélio, mas às vezes ele traz umas frases interessantes. Ele diz, o juiz fala nos autos, ele não tem que falar, não tem que estar dando entrevista, tá dizendo... Mas o Marco Aurélio não fala nos autos, nem o Gilmar Mendes, eles gostam de... Não, o senhor sabe que é aquele, né, eles, o juiz fala nos autos. O procurador também trouxe para ele os holofotes, né, e ele, inevitavelmente, ele... chamou o foco da situação para ele. Logo, eles, né, de certa forma, condenaram, ele conduziu o processo, certamente iriam atrás dele. Aí o que aconteceu? Ele vai, se utiliza, né, de investigações, né, dos recursos que ele detinha à época para investigar família de magistrado, família de político. Já agiu errado dessa forma, né? O então ministro, né, que era juiz à época, também teve aquele problema de revelar as escutas lá, as gravações, né? Que essas o doutor Aloysio concorda com o vazamento. Cometeu uma heresia naquela época e nós já debatimos isso, né? Também traz. Mas o principal de todos, a Vaza Jato, essa situação do jornalista Glenn Greenwald, né? A senhora mesmo viu que essas notícias vieram, esses rapazes trouxeram, eles estão sendo responsabilizados por isso, de maneira ilícita, mas aí tem aquela questão que no programa anterior, na outra semana, nós havíamos falado, a questão da liberdade de imprensa. Mas assim, se querem que o procurador mostre as conversas, que o magistrado, o ex-magistrado, então ministro, mostre suas conversas, por que o jornalista não pode revelar sua fonte, mostrar de que forma? Mas é uma lei mas aí a lei constitucional, a lei para o jornalista e não para o magistrado, não tem a LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura. Eu concordo com o doutor Auri. Tudo bem. Lei do Ministério Público, Lei Orgânica do Ministério Público. E o que o Ministério Público fez em relação a esses absurdos que o Dallagnol, ficamos sabendo agora? Mas isso é institucional. Mas só um minutinho, doutora. Eu quero falar com o que a doutora Ângela pediu para eu falar, porque ela está com dificuldade. Ela botou assim, ao jornalista cabe informar. Perfeito, concordo plenamente. Tranquilo. Acompanha a relatora. Tá? Os hackers foram investigados e os envolvidos na Lava Jato não. Ou seja, os hackers, né, foram presos, estão sendo investigados, né, vão responder pelo que eles fizeram. Mas e o que veio à tona? Que a gente tomou conhecimento? Estão esperando mostrar o quê? Que só se o Moro matar alguém, então. Mas isso teria um viés. Não, isso é grave. Agora sim, isso é grave. Em qualquer investigar outro ministro. país, mas claro. No país sério, ele já teria um viés administrativo e não penal. Não, mas eles deveriam responder de forma administrativa. Veja bem, doutora, o que aconteceu com o Dallagnol até agora?
Né? Não aconteceu nada. Nada. Também, Continua o à frente ministro da também Lava não. Jato. O que aconteceu Agora com o requentaram com o Moro. Nada, virou ministro. Mas o que virou aconteceu com o presidente. jornalista que conseguiu, que veio... O jornalista com a Pra ele família não vai toda acontecer nada. ameaçada. Não dá nada. O jornalista está com toda a família ameaçada, a mãe dele está com câncer nos Estados Unidos e o Brasil negou, e daí assim, não conseguiu visto para os filhos visitarem a avó, né? Mas por que ele saiu lá dos Estados Unidos? Ele veio Ele de mora lá? aqui, ele é casado, Sim, eu né? sei, Então sim, ele sim. mora aqui no Brasil, já há muitos anos, há alguns anos ele mora aqui. Como Fala que ele o doutor, E ganhou o Pulitzer, ganhou... doutor Air falou, na verdade, na minha opinião, o objetivo da Vaza Jato é denegrir a imagem daquelas pessoas que ajudaram a condenar o Lula. E o objetivo Via da de regra, Lava Jato via era de demonizar regra, os políticos. Via doutor de Luiz. regra, os condenados Lula. têm por Exatamente. objetivo Eleições. desqualificar o juiz as instâncias que o condenaram. Isso é... Mas, dona Luísa, eles tiravam todos os obstáculos que eles viam Como pela é que frente. o Moro disse? Nós Não. vamos ter esse imbecil de... Exatamente. Aí ele teve que engolir o Bolsonaro, agora ele Eles anda cometeram pendurado várias falhas. nos braços do Bolsonaro. Aí tem outra coisa. Agora a Vaza Jato também, ontem, ou na segunda-feira, não sei, o Reinaldo Azevedo, que é de direita, que é liberal, que criou o termo petralha, né? Que não tem nenhuma afinidade com o PT. Escreveu 3 ou 4 livros contra os governos do PT, né? Nunca recebeu uma ameaça. Ele é ameaçado diariamente porque ele é contra o governo Bolsonaro, o Reinaldo Azevedo. Então, assim, ó, o Reinaldo Azevedo, ele que, né, trouxe, porque ele, então, assim, ó, o The Intercept, né, ele fez, tipo, uma associação com o Reinaldo Azevedo, com a Veja, com a Folha, não é? Com algumas... Por quê? Porque daí todos eles têm acesso e podem verificar, não vai dizer assim, não, é só o The Intercept que tem acesso e eles estão manipulando a informação. Então, outros meios de comunicação também têm acesso a isso. Né? E agora nós tomamos conhecimento, através do Reinaldo Azevedo, não é, de outra coisa que aconteceu. Né? Que o Dallagnol, o novo episódio da Vaza Jato revela que Dallagnol se propôs a ajudar, não é? Uma outra procuradora, a Tameia, né, que a Tameia entrou em contato com Dallagnol dizendo que tinha sido procurada pelo advogado Modesto Carvalhosa, e esse advogado, então, pediu para que ela fizesse a minuta do pedido de impeachment do Gilmar Mendes. Né? Olha, esse ministro tinha que ser empichado. Tinha que ser empichado, como diz na gíria popular. Gilmar Mendes é um câncer no nosso Supremo. Para mim é o Barroso, doutora Luísa. Barroso, um dos melhores ministros do Supremo. Barroso, Fachin, Carmen Lúcia. E, inclusive, doutora Luísa... Pro PT, só é bom é o Lewandowski, o Toffoli, o que mais? Doutora Me ajuda aí, Luísa, doutora aí, me ajuda. A Tameia entrou em contato com o Dallagnol e disse isso pro Dallagnol, que esse advogado pediu para ela minutar, né, o impeachment. Aí o que o Dallagnol falou para ela? Assim, sem problemas, eu posso te ajudar, né? Posso dar uma olhada depois. E qual é o problema de um ministério, um órgão do Ministério Público ajudar um outro? Ou seja, todos eles têm. Luiz, então, eles são os fiscais da então, lei. O procurador, assim, ó, ele vai trocar figurinha com um advogado particular porque ela também tem interesse na saída de um ministro? Ela é uma funcionária pública. Bem, essa questão aí da Vaza Jato, o nome Intercept já não me soa bem. Intercept é coisa clandestina. Interceptar conversa dos outros, para mim, já não cheira bem. Intercept, The Intercept. Então o nome já diz tudo. Doutora Lúcia, eu posso lhe interromper novamente? A Tameia disse o seguinte... Aqui é democrático o programa. Ela tuitou no dia 2 de setembro deste ano, ela fez a escalação do STF, que era assim o sonho de consumo dela. Imaginem um STF com os seguintes integrantes: Dr. Sérgio Moro, vai integrar daqui a 2 anos. Marcelo Bretas, Janaína Pascoal e Modesto Carvalhosa, que não ia ficar Janaína corrupto. Pascoal. Pelo amor de Deus. Por favor. Não ia ficar corrupto solto. Só digo Mas isso. a Intercept pode ser Doutora para... Luísa, mas ele é o primeiro que A Intercept o quê? Pode ser para interceptar algo errado. Repita minhas palavras. E onde é que fica a nossa privacidade?
A nossa não, mas a do juiz Doutora tem que Luísio, mostrar. assim, ó, famílias foram expostas Juiz pela também é Lava cidadão. Jato, doutora Eu não estou Luísio. interferindo na vida política do país. Olha só, assim, ó, o Moro, aquela interceptação telefônica que ele trouxe, né, ele mandou para Globo, ele deixou de mostrar 22 áudios, eles escolheram aquele, porque se tivessem mandado para Globo todos os áudios, tinha alguns que não veriam que interessavam. aquele foi tirado do contexto, não Alguma interessava não para o projeto de interessava. poder. Bem, mas vamos esperar o desenrolar dessa coisa. Vamos falar, o nosso tempo ali está terminando. Tem um assunto também muito importante, que foi essa questão aí do Rui Costa, essa briga com o PT, com o Ciro Gomes, que o Rui Costa parece que quebrou os pratos com o PT. Foi ou não foi, doutora Márcia? Ele entende que não, doutora Não? Luísio, ele não acha que ele quebrou os pratos com o PT. Ele tá contra o PT, dizendo que o PT Não. errou na última eleição. Não. Eu acredito que nós não deveríamos nem citar o nome desse cidadão, desse senhor Ciro Gomes aí. Não, mas foi o Rui Costa Vergonhoso. que... Esta Não, criatura, não, eu vou dizer mas que foi, ele é- foi o Rui Costa que quebrou os pratos com o PT. Ele Dizendo não que o quebrou PT os errou. pratos, doutora Não, Luísa. ele disse que o PT errou ao não apoiar o Ciro Gomes, insistindo na candidatura do Pelo amor Haddad. de Exatamente. Deus, apoiar o Ciro. É que assim, ó, Ciro Gomes, tá. Seu Ele Mas Ele vem. era o único que tinha condições de derrubar o Bolsonaro. Mas E por o que, que que ele ele ia não foi para fazer, segundo então? turno, doutora Luísio? A doutora Márcia não foi para o segundo turno porque o PT insistiu na Aí candidatura do era Haddad. votar no ruim ou no menos ruim. Ou no Não, o horrível. Rui no não é. ruim ou no horrível. Bom, Seria votar. tá, eu vou fazer uma pergunta aqui para todos os colegas. Vocês queriam hoje na presidência o Bolsonaro ou o Ciro Gomes? Doutora Luísa, eu seria mais não, radical vamos ser, ainda. não, sem subterfúgios. não, é para o senhor Não ter uma vejo ideia. muita Eu diferença. votaria, doutora Luísa, até no Alckmin, menos no Bozo. Tá, não, mas a pergunta não foi essa. Não, eu preferia o Bolsonaro. prefiro o Bolsonaro, não queria o Ciro Preferiria. Gomes. Doutora Márcia, Do jeito que tá. Bolsonaro, tá se Bolsonaro ou Ciro Gomes? Doutora Luísa, com uma dor enorme, eu lhe digo que eu votaria no Ciro. Tá, doutora Ângela. No ruim. Para não votar no mais ruim. Qual é o ruim? Não O falou qual é o ruim ruim? é o Ciro. Votaria no Ciro Gomes. Ciro. E o senhor, doutor? Bolsonaro? Então, eu... Ciro Gomes. Não, eu votaria em branco. Eu não teria votado. Bom, mas agora Tem que será se abrir uma posicionar. terceira. Agora o Aí- senhor que saiu pela não, tangente, não, só me sim. cobrou, doutora Luísa. Não. Aqui tem duas que votariam em Ciro Gomes e... Eu Bolsonaro, Bolsonaro. e o senhor E um votaria que em não branco. mostra. Então isso significa que Um que esconde o jogo. O Rui Costa, que foi o eleito governador da Bahia com 75% dos votos na eleição da Bahia, ou seja, é um político com grande popularidade na Bahia, estava certo dizendo que o PT errou na Não última sei, candidatura. Mas esses Pode dois ser. votos aqui do Ciro foram do Haddad. O meu voto foi do Haddad e do doutora Ângela Então, também. não seguindo a orientação Então, doutora do Luísa, Rui. isso quebrou a sua tese. Porque Não, você não diz assim, quebrou. viu? Se Não fosse quebrou. o Ciro, né, Não ele quebrou. teria ganho. Nós teríamos votado no Se o PT no tivesse Haddad. seguido o entendimento do Rui Costa apoiando o Ciro Gomes, hoje nós teríamos o Ciro Gomes na presidência. Será? Teríamos. Não sei. Ele ia continuar Não falando. sei. Se o Bolsonaro fala besteira, ele ia falar besteira mais ainda. Mas ele já Porque falou era uma agora. Mas falação. pelo menos não, É eu acho, eu Não, vou dizer para cara. vocês o seguinte aqui, ó. Eu não votaria no Ciro Gomes nem no Bolsonaro, votaria em branco, mas eu acho que o Ciro Gomes seria menos ruim que o Bolsonaro. Então o senhor votaria no Ciro. É que o problema todo, que nós todos Como falamos não, aqui, doutora Como Luísa? não? É. é da... O senhor não vota. Não, porque se o Bolsonaro só Ele se tá elegeu e o porque PT? não fez frente. Não, porque o PT não tirou a candidatura do Haddad, porque os votos do Haddad seriam canalizados para o Ciro Gomes. Aí quem é que ia para o Ciro Gomes, para o segundo turno? O Ciro Gomes e o Bolsonaro. E todas as pesquisas indicavam que o Ciro Não Gomes sei. ganhava do Bolsonaro. O pessoal só votou no Pesquisa, Bolsonaro pesquisa. porque não Exato, queria o doutora Haddad. Luísa, mas só tem uma coisa que, por mais que o senhor repita senhor nem ia isso, votar no eu, Ciro. assim, eu acho que eu não tenho inteligência suficiente para entender como é que o Ciro Gomes ganharia do Bolsonaro e ele não conseguiu ir para segundo turno, doutora Luísa. Porque o Haddad não retirou a candidatura. Porque os votos Mas como do é que o Haddad... Haddad na frente do Ciro, doutora Luísa, ia Vai retirar tirar. a candidatura? Não, tá, mas aí não é a questão do segundo turno, a questão toda da eleição, então. Aí a gente não fala segundo turno.
E por que que o Ciro falar não toda a foi pro eleição. PT, então? Sim, mas E aí levaríamos o contexto da eleição. Agora, segundo Exato, turno, não. eu A não Haddad consigo, já tinha... eu não consigo Não, entender mas- como é que mas- ganharia em tá. segundo turno e não conseguiu passar Não, pro mas, segundo turno. mas não conseguiu conversa passar de por causa do cara. Haddad. Porque o Haddad, o PT não retirou a candidatura. Porque se o PT chegasse, ó, bom, já que o nosso eterno presidente, como eles gostam de dizer, o Por Luiz que que ele Inácio não Lula. fez campanha eles pro não Haddad? deixam eu concluir meu Foi raciocínio. pra Paris. Elas não deixam eu falar a verdade. né? Eles não deixam, eles Mas me é que o PT impedem. também Eu nem escolhe tô mal seus falando. Eu candidatos, sou né? cerceado Mas aqui também nesse escolheu. programa. Doutora Longa Luiz, data, eu nem né? estou conseguindo falar. Tem Como é que políticos o senhor natos. diz Mas isso? tá falando o suficiente para Várias mim pessoas. quebrar o meu raciocínio. É estratégia. Porque o ex-presidente Lula, quando teve barrada a sua candidatura, ele podia ter tido um gesto nobre. Olha, já que não querem que eu seja presidente da República, então o PT não vai ter candidato. E aí, o que ia acontecer com os votos do PT? Iam migrar para o Ciro Gomes, iam migrar para a Marina, iam migrar para não sei o quê. Aí o que ia Ou acontecer? seja, ia fracionar Não, e o só um Bolsonaro pouquinho. ganhava do mesmo Só um jeito, pouquinho. doutora Luiz. Eles não deixam eu concluir. Aí iam fracionar os votos. Tudo bem. Aí 10% ia para o Ciro, 5% para a Marina, mas não sei para quem. Bom, tudo bem. O Bolsonaro era certo que ia para o segundo turno. Mas viria a concorrência com ele, ou Ciro Gomes, ou a Marina, ou um Alckmin, e me parece que contra todos esses 3 candidatos, ele perderia no segundo turno. E agora eu posso fazer uma pergunta? Pode. Se as eleições fossem... Se nós tivéssemos essa visão que nós tivemos do governo Bolsonaro até agora... Nós o senhor já acha que tínhamos, doutora Ida. Não, tá, mas assim, não tanto, tão gritante. Será que ele ia pro segundo turno? O Bolsonaro? Agora, se nós Se ele tivéssemos... participasse dos debates, ele não tinha sido eleito. Se tivesse o PT junto, é capaz de ir, porque ainda tem muita ojeriza o PT. O PT, ele fez tanta besteira em 16 anos. Imagina, Que- tirou tanta gente da linha da fome, não é? Criou tanta Não, coisa ele- pobre que a elite não suporta o PT, isso. O doutora PT Luiz. tirou da fome, agora deixou na miséria. Não, Mas que conge- não fomos nós que deixamos, Não doutora Luiz. congelou Nós o da esquerda, salário. nós não queremos isso. Foi o Bolsonaro que deixou em 8 meses o povo Não, na doutora miséria. Luiz, em 2014 era 4% PT do governou desemprego. 16 anos e deixou todo mundo bem. Era em 8 4% meses em o 2014, Bolsonaro... doutora Eu Luiz. ganhei dinheiro na época do PT. Exatamente. Tem. Mas, doutora Luiz, o que ele diz aqui, ó? E muita Na gente que eu verdade, conheço esse, também. esse Rui Costa, né, o governador da Bahia, ele diz que os partidos de esquerda, né, têm que se unir, fazer uma frente, né, para oposição ao governo Jair Bolsonaro. Né, que tem que fazer uma frente de oposição ao governo. Tinha que ter feito antes Né? de ser eleito. Tudo bem, sem problemas nenhum. Até aí eu tô concordando. Aí assim, ó, mas ele diz o seguinte, que a aliança não deve ser condicionada a uma defesa da liberdade do ex-presidente Lula, com o qual eu não concordo, Bem, porque seria então, uma forma... Vamos democracia vamos não responder. viu? O nosso Ele não tempo está deixa terminando. Viu? A doutora Luiz, o senhor está me cerceando aqui o direito de Não, falar, é que o doutora nosso Luiz. tempo está terminando e nós temos que responder pelo menos algumas perguntas do telespectador. Ah, Senão nós vamos doutora apanhar Luiz, depois. que Doutora pena, Márcia. nem pude falar da nota Não, oficial do PT. vai aqui, ter direito doutora à Luiz. réplica no próximo programa. Tá bom. Réplica no próximo programa. Tá. Então, hoje eu faço as perguntas, doutora Ângela. E no próximo programa eu quero ter a palavra. Tá. Telespectador não identificado pergunta o que pode ser feito quando o registro de imóveis impugna o registro de uma escritura ou formal de partilha. Está comigo? Pode, doutora Luiz? Quando ocorre essa situação, porque quando se faz uma transmissão de propriedade, seja ela através de uma escritura de compra e venda ou através de um formal de partilha, esse documento tem que ser levado ao registro de imóveis para que seja efetivada a transmissão da propriedade. Bom, via de regra, muitas vezes acontece que o registro ou impugna a própria escritura de compra e venda ou o formal de partilha, alegando que existe alguma irregularidade. Bom, e ele, por escrito, ele explicita o que está ocorrendo. Olha, falta isso, falta aquilo, etc e tal. Bom, aí o que é que o cidadão tem que fazer? Tem que analisar se procede aquela impugnação. Se ele entender que procede, ele vai lá e atende. Por exemplo, está faltando arrumar aqui o CPF, etc. Vai lá e arruma o CPF e está resolvido o problema. Agora, quando ele faz uma exigência descabida, o cidadão tem à sua disposição o que se chama a suscitação do processo de dúvida. Ele chega e diz, não,
essa exigência não procede, eu quero que então encaminhe o processo para o juiz da Vara de Registro Público para que ele aprecie a questão. Aí o juiz da Vara de Registro Público vai dizer o seguinte: procede ou não procede a dúvida. Se procede a dúvida, ele manda atender a exigência. Se ele disser não procede a dúvida, ele manda então fazer o registro da escritura ou do formal de partilha. Perfeito. Telespectador não identificado pergunta se a Justiça do Trabalho julga apenas processos de uma pessoa que é empregada ou também outras situações. Julga outras situações também, né? A questão sindical, né? A questão de contribuição sindical, questão de contribuição de conselho de classe, as questões coletivas envolvendo sindicatos, né? Quando não entram em consenso, né? Os sindicatos da categoria econômica das empresas e do empregado, né? Isso é chamado de dissídio coletivo, vai para o tribunal julga essa questão, né? E também questões assim que não envolvam, né? Na verdade a Constituição traz, e tem a emenda constitucional que trouxe, que são a Justiça do Trabalho é responsável por julgar que tenha as relações, né, do trabalho, né? Mas também são julgadas essas outras questões, né? Não somente se houver algumas questões envolvidas também de forma de terceiras questões envolvidas com a relação de emprego, também, por exemplo, uma reintegração de posse no caso de um caseiro que, né, foi dispensado do seu emprego. A competência é da Justiça do Trabalho. Então ela não julga só com relação ao empregado, ela tem essa abrangência um pouco maior, embora ela trate a respeito das relacionadas a questões de relações de trabalho, né? Eu acrescentaria que além dessas questões que o doutor Aíde falou, toda e qualquer relação oriunda da relação de trabalho, por exemplo, o pequeno empreiteiro. Sim, pequeno empreiteiro. Ou, por exemplo, lá, um empregado fez lá um ajuste com a empresa em função do seu contrato de trabalho. Aí fez lá um contrato lá de receber uma pensão mensal vitalícia em função daquela existência do contrato de trabalho. Ele pode ajuizar essa ação na e essa questão do... porque aquele direito que ele está pleiteando decorreu de um contrato de trabalho anterior. Né? A mesma coisa essa questão do empreiteiro artífice, né? Que foi lá, fez, sendo só ele, né, que realizou uma obra, não tem empregados. Ele não pode ser um empresário. Não pode ser um empresário, não pode, né, ter um CNPJ ou exercer funções de empresário e ter empregados. Se ele foi lá e fez uma obra, o competente para cobrança é a Justiça do Trabalho, ele vai fazer a cobrança da pessoa que contratou na Justiça do Trabalho. Perfeito. Bem, eu acho que só duas perguntinhas. O debate estava tão acalorado. Vai ficar para a próxima. Vai ter que ficar. Só estamos conseguindo responder duas perguntas. Risca aí, vou deixar as outras para responder no próximo programa, né? Isso mesmo. Então eu agradeço a audiência dos nossos telespectadores pela preferência na sua audiência. Agradeço a doutora Márcia, a doutora Beatriz, Ângela Beatriz, já estou esquecendo até. É que a idade vai acabando com os nossos neurônios, né? E o doutor Air, que nos prestigiou com a sua presença, e então agradecendo novamente a preferência pela audiência dos nossos fiéis telespectadores, e dizer que nos aguardem até o próximo programa.